Vamos iniciar a nossa aula. Então, na aula passada, a gente falou das conjunções coordenativas, tá? As conjunções agora que a gente vai focar é na subordinativa. Porém, os exercícios são dos dois. Não tem, assim, exercício. A gente separa numa maneira de deixar um pouco mais didático, para vocês entenderem. Mas, na hora de responder as questões, não quer dizer que virá separado. Elas vêm juntas também. Então, vamos lá para os slides. Diz que eu tenho uma oração que é coordenada e subordinada. Sim, quando é o período misto. Quando é o período misto. Aí ele pode marcar os dois. Ele pode marcar a conjunção e você vai explicar que ela é coordenada e a subordinada, que é a parte de sintaxe. Hoje a gente vai um pouquinho mais devagar, a gente vai chegar nessa parte de sintaxe. Hoje a gente vai mais para entender o que a conjunção está fazendo no período, tá? Bom, ó, coloquei aqui conjunções 2 para vocês entenderem que essa aula ela teve duas partes. A primeira parte a gente trabalhou com as coordenadas e agora a gente vai trabalhar com as subordinadas. Qual a diferença de coordenada e subordinada? Eu falei na aula passada, pois vocês terão a gravação, tem também lá na plataforma, tá? A coordenada são duas orações que uma não depende da outra. Então, por exemplo, uma oração é um verbo, cada verbo vale uma oração. Então, quando eu falo assim, Paulo chegou e saiu, eu preciso saber que ele saiu para saber que ele chegou? Eu posso colocar separadamente, eu posso falar só que ele chegou e só que ele saiu. Então, quando uma oração não depende da outra, elas são coordenadas. Agora, se eu falo assim, eu espero que você saia mais cedo. Eu espero que você saia mais cedo. O que vai acontecer aí? Eu espero. Se eu deixar essa oração, eu espero sozinha, ela não faz sentido. Então, ela precisa da outra oração. E quando uma oração precisa da outra, subordinada, tá? Recapitulando da aula anterior. Quem perdeu tem gravada, tá? Agora, vamos lembrar aqui os nomes das conjunções, porque são estes nomes que vocês precisam, quem quiser tirar um print aí da tela pode tirar, são estes nomes aqui finais que vocês terão aí nos exercícios. Então, por exemplo, aditiva, ó, e se vocês pararem para pensar, o nome da conjunção é o nome da oração, da conjunção, que hora a gente fala em oração e conjunção é a mesma coisa, tá? Às vezes ele pergunta a conjunção, às vezes ele pergunta a oração. O que vocês vão analisar? Vocês vão ver que o nome faz muito sentido. Então, por exemplo, aditivas. O que é uma conjunção aditiva? É uma conjunção que soma, é uma adição, tá? Adversativa, elas são ideias que se opõem, são opostas. Nós vimos essas na semana passada. Na hora de resolver o exercício, eu reforço para quem perdeu a aula anterior, tá? Alternativa, o que é uma alternativa? É uma opção, é uma escolha. Ou eu pego isso ou eu pego aquilo. Conclusiva, uma ideia esperada, uma ideia óbvia, dependendo da interpretação. E explicativa é você justificar, detalhar, explicar algo. Vamos lá, ó. A gente tem aqui as subordinadas. Agora que a gente vai trabalhar. As integrantes, hoje a gente não vai falar muito delas, tá? Uma porque também ela não cai muito. Agora, causa, ó, causais, indica uma causa, concessiva, condicional. Tá vendo que é tudo C? Eu chamo de CCTFP, para lembrar as subordinadas, ó. Causa, concessiva, condicional, comparativa, conformativa, consecutiva, temporal, final e proporcional. O que é isso, professora? São o nome das conjunções, são as interpretações. Como que a gente vai trabalhar? Nos exemplos. E conjunção está relacionado à interpretação. E é matéria certeira. Até a ETEC, que não é muito de trabalhar com gramática, todo ano cai questão de conjunção. Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora com as subordinativas. Então, estes são os nomes das subordinativas, tá vendo? Ó, CCC, TFP, tá? Aí a gente tem, ó, conjunção subordinativa. Vamos começar com a primeira. O que a gente faz? Eu tenho aqui um período. O que é um período? Do começo até o ponto final. Primeiro passo, eu vou marcar os verbos.
Então, espero é um verbo, estude é outro verbo. Então, eles vão te dar o período, você marca os verbos. Marcou os verbos, agora você identifica a conjunção. Na maioria das vezes, eles falam qual é a conjunção para vocês, tá? Já vem marcada. Aí a gente vem aqui e coloca uma barra simbólica para separar. Então, cada oração, anotem aí, ó. Cada oração, ela é formada por um verbo. Então, o que eu entendo? Que se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tiver 4 verbos significativos, eu tenho 4 orações. Tá? Então, cada verbo forma uma oração. Então, falou de conjunção, qual é o primeiro passo? Identificar as orações. E agora a gente vai analisar, ó. A gente sempre analisa essa primeira oração. Espero. Se eu separo essa oração e falo, espero, chego aqui do nada e falo para vocês, gente. Como assim verbo significativo? Tipo um verbo? Como assim um verbo? Sim, entendi. O verbo, locução verbal não vale. Por exemplo, ó, estude, ó, ele chegou, sentou. Verbos significativos, cada um tem seu significado. Agora, se eu falo assim, está chovendo, são 2 verbos, mas tem um significado só. Aí só vale uma oração, que é a locução verbal. Quando tem 2 verbos e uma ideia, ele é só uma oração. Quando cada um tem o seu significado, por isso que eu chamo de significativo, eles não, cada um deles vai formar uma oração. Na maioria das vezes, como vocês ainda são nível fundamental 2, eles trabalham só com 2 orações, tá? Então, aqui, ó, espero que você estude mais. Vamos pegar essa oração aqui, espero. Se eu chego aqui e não falo nada para vocês, não falei nada, só falei assim, espero. Vocês vão entender o que eu estou falando? Não, é uma oração incompleta. Então, essa segunda oração, ela está fazendo o quê? Ela completa o sentido. Se ela completa o sentido, ela é uma conjunção integrante, tá? Então, quando as orações, a primeira oração é incompleta, ela vai ser chamada de integrante. Esse é o nome da conjunção que. Ah, professor, o que sempre vai ser integrante? Não. Cada oração é uma interpretação, é uma análise. As conjunções que eu puder resumir para vocês, eu resumo, tá? Mas o que é um caso? Tudo bem, essa integrante, a gente separou as orações e uma delas ficou sem sentido. Então, o que é integrante? Completar o sentido, ok? Ele passou na prova. Passar é um verbo. Então, a gente vai lá e marca o primeiro verbo. Estudou é o segundo verbo. A gente vai e marca. O porquê é a conjunção. E aí, vocês fiquem tranquilos que a conjunção sempre vem marcada, tá? Aí, a gente vem aqui e separa as orações. Agora, a gente vai entender a relação entre elas. Quando vocês forem ler, vocês leem sempre da segunda para a primeira. Eu não posso ler assim, ó. Ele passou na prova é o que de estudar. Não. Como que a gente faz a leitura para fazer uma interpretação correta de conjunções? Você está aqui com a oração 1 e com a oração 2. Como que eu faço a interpretação correta? Eu não leio na ordem. Eu leio primeiro a segunda para entender o que ela é da primeira. Então, olha como eu leio aqui para fazer a interpretação correta. Porque estudou é o que de passar. Entenderam o que eu fiz? Eu li primeiro a segunda oração, na verdade a oração que tem a conjunção. Então vamos anotar aqui, ó. Ler sempre, ó. Ler sempre. Anotem aí comigo. Da oração que tem a conjunção para a outra. Porque aí sim você faz a interpretação correta, tá? Se você lê seguido, você se perde na interpretação. Então vou colocar aqui, colocar esse lembrete aqui, ó. Ó, ler sempre da oração que tem a conjunção para outra. É que tem tipo assim, tem sobre as conjunções, ele quer saber se precisa decorar as conjunções, assim como não tem, ó, eu até vou deixar uma tabela para vocês se acostumarem com as conjunções, mas decorar não dá. Por quê?
Tem conjunção, as que for só uma coisa, eu já falo para vocês, ó, memoriza que essa daqui é sempre aditiva, por exemplo. Mas tem conjunção que, dependendo da frase, ela pode ser várias coisas. Exemplo é o porquê, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma interpretação. Então, olha o que eu coloquei aqui como dica. Ler sempre da oração que tem a conjunção para outra. Então, qual é a oração que tem a conjunção? É essa segunda. Eu vou ler primeiro ela e depois eu vou perguntar o que ela é deste verbo. Então, olhem como eu faço a interpretação. Porque estudou muito é o que de passar na prova. Porque estudou muito é o que de passar na prova. Ele é o motivo de passar na prova. É o que fez ele passar na prova, é o motivo. Professora, é porque eu estou com muita dúvida se ela está explicando, eu não estou conseguindo entender muito bem. Você conseguiu assistir às aulas na semana que eu tinha pedido? As aulas de conjunção que está lá na plataforma? Assisti acho que 2, se eu não me engano. São 2 mesmo. Não, são 4. Então, essa parte aqui, ela é muito técnica, ela é muito interpretativa. Vamos seguindo, tá? E aí, se você tiver dúvida, você manda a dúvida para a Kelly, eu vou tentando te ajudar. É que assim, cada oração que eu coloco é uma análise diferente. E aí a gente vai se acostumando com as conjunções. Mas você entendeu como eu separei aqui? Agora, você entendeu quando eu li da oração que começa a segunda, a oração que tem a conjunção e perguntei para outra? Se elas fazem sentido uma com a outra? Só que você viu como eu fiz? Que eu coloquei até o recadinho aqui, ó. Ler sempre da oração que tem a conjunção e perguntar o que é da outra. Não, isso eu entendi, só que eu fiquei meio confusa, que a minha professora, ela sempre explicou de uma maneira de que todo mundo consiga entender, mas nessa parte de conjunção subordinada eu não consegui entender. Então, o problema é que na escola eles explicam só uma parte, e o vestibulinho ele vai resumir todas as partes, tá? Então, vamos lá, ó. Marcamos o verbo, separamos a oração, isso é importantíssimo. Marcamos a conjunção. Nas provas, a conjunção vem pronta. E aí, na hora de ler, olha aqui que eu coloquei, ler sempre da oração que tem a conjunção para outra. Então, eu não leio assim, ele passou na prova porque estudou muito. Não, eu leio da oração que tem a conjunção. Porque estudou muito é o que de passar na prova. É o motivo que fez ele passar na prova. Motivo é a mesma coisa que causa. Então, o que é uma conjunção causal? É a que indica o motivo da ação da outra oração. É sempre de uma oração para outra, tá? Vamos ver esse terceiro caso. Ó, ele estudou tanto que passou na prova. Aí eles vêm e grifam aqui para vocês. O tanto que. O tanto que é a conjunção. Então, a gente vai marcar o primeiro verbo, segundo verbo, tá? Depois, você vem aqui, coloca uma barrinha e separa. Separa as orações. Por quê? Porque você vai ter que interpretar de uma para outra. Qual que é a regra? Leia da segunda da oração que tem a conjunção para outra. Então, como que a gente vai ler? Lê para mim. Como que seria a leitura dessa frase 3? Tanto que passou na prova, depois ele estudou. Agora você lê assim. Tanto ele passou na prova, é o que de estudar. Você pergunta para o verbo da outra oração. Entenderam? Você lê a que tem a conjunção e pergunta o que é da outra oração. Aí nós vamos ter o que a gente chama aqui de ele estudou. Qual foi o resultado de ter estudado? O resultado de ter estudado, o resultado da ação do quê? Da outra oração. Porque aqui, gente, a gente tem que interpretar o período inteiro. Da outra oração é a consequência. Entendeu? Agora, se você focar a sua leitura no ele estudou, já deu problema. Porque ele estudou já é uma outra interpretação. Só que a prova, ela não está te perguntando ele estudou. Ela está te perguntando o período inteiro. Agora, detalhe, gente. Quando eu tenho uma oração com causa, a outra é consequência.
Então, causa e consequência sempre estarão juntas. E aí, memorizem, que isso aqui é importantíssimo, tá? Ó, causa é o motivo, consequência é o resultado da... Se invertesse as orações, existaria em uma de causa. Sim, ó, por exemplo, se eu inverter as orações, estudar é a causa, a prova é a consequência. Então, por exemplo, Toda ele vez. estudou muito, ele estudou muito tanto que passou na prova. É isso. Consequência. É uma consequência. Toda vez que tem causa, tem consequência. Não existe uma oração que tenha causa e que a outra não é consequência. Então quer dizer que causa é motivo e consequência é resultado. Resultado da ação da outra oração. E se eu interpretar sem a outra oração, eu não consigo entender isso, tá? Então, assim, causa é o motivo, o que me motivou, o que fez, o motivo de eu fazer algo, porque estudou muito. Qual é o resultado? Passar na prova. Tanto que passou na prova é o resultado. Qual é o motivo? Estudar. Ó, o que vocês vão pensar? Professor, então, se eu achar a causa numa oração, a outra é a consequência? Sim. Se eu achar a consequência numa oração, a outra é a causa? Sim, tá aqui do jeito que eu coloquei aqui na lousa. Tá? Causa e consequência, elas são amigas, elas estão sempre juntas. Mas e na prova? Como que eu vou saber que se ele está perguntando de uma ou de outra? O que ele destacar. Eu não destaquei o porquê? Então sua resposta é causa. Eu não destaquei o tanto que, então sua resposta é consequência. É a conjunção que determina. É a conjunção que determina a resposta. Mas tem exercícios que ele quer uma interpretação inteira. Indique uma alternativa que tenha causa e consequência. Vai estar, se você achar uma, tá outra. Aí você tem que interpretar todas as alternativas. Sim. Agora, o pessoal que quer marcar quais são as conjunções que eu posso decorar. Não é que eu preciso, que eu posso. O que e o porquê eu não posso dar para vocês decorarem. Por quê? Porque eles têm um monte de interpretação. Então é mais seguro interpretar. Mas esse tanto que pode marcar aí na sua listinha. Tanto que sempre será consequência. Professor, então se eu bater o olho lá na frase, tiver o tanto que, eu posso mandar ver que é consequência? Pode. Ele não muda. O que eu posso resumir, eu vou resumir para vocês. Mas o que depende de interpretação, eu não posso falar. Por quê? Porque senão, o que vai acontecer? Vocês vão errar. Ok? Aqui, essa é a parte mais difícil da aula. Foi. Que é causa e consequência. E por que ela é difícil? Porque quando você olha para as duas frases, você olha para o período 2, o exemplo 2, você enxerga a consequência e enxerga a causa. E aí você fica, mas qual que vai ser minha resposta? E olha a sacanagem da prova, eles colocam os dois. Aí você vai lembrar que quem determina é a conjunção. Ou a gente pode determinar de outra maneira, o que estiver no segundo verbo. Tudo depende de como virar a pergunta. Ele pode pedir inteiro, ele pode pedir a oração que está com a conjunção, a outra oração. Aí a gente tem que ler os comandos das questões. Por quê? Porque as questões são objetivas. Ok, pessoal, causa e consequência, o que é? Sim. Só que assim, é de um para outro. É o motivo da ação da outra oração. Por quê? Porque elas são subordinadas, elas estão juntas, elas se relacionam. Tá? Não posso interpretar sozinha. Vamos para mais exemplos aqui, tá? Outros exemplos, Deixa eu marcar aqui. Nós temos aqui, 4. Ele passará na prova se estudar. Aí vamos imaginar que lá na prova eles te deram esse trechinho, esse trecho, marcaram o C e eles querem saber o que significa esse C. Primeiro passo, marcar os verbos. Marcar o verbo. Porque aí você sabe quantas orações você tem. Geralmente são 2. Coloca uma barrinha. Eu já vi coordenada de 3, foi muito doido para resolver o exercício. Aí depende do que ele marca. E se der, tipo, do meio e depois do início? As duas coisas, sim. Mas aí vocês ficam tranquilos, por quê? Porque tudo vai, como a prova é objetiva, eles vão ter que dar um norte para vocês. Eles têm que mostrar para vocês qual é a oração que eles querem que vocês analisem. Então vamos lá, Ele passará na prova é a primeira oração, mas qual que é o nosso foco? O nosso foco é se estudar mais.
Se né? estudar mais. mais. Aí a gente pergunta, se estudar mais é o que de passar na prova? É uma condição, isso mesmo. É uma condição. O que é uma condição? É uma possibilidade, né? Ou, dependendo do tom que a gente usa, pode ser uma imposição. Tá? Agora, vamos para a nossa anotação? Aí a outra oração é a oração normal, não é só a causa e consequência que são amigas que andam tudo junto. E a oração principal, né? Ela só é a principal, mas ela não tem outra interpretação, tá? Só a causa e a consequência que tem. Aí, o que a gente pode marcar? Oi, Pro, tudo bem? Eu queria saber se amor. esse C, ele é sempre uma condição. É isso que eu ia falar agora, só que ele tem que ser conjunção, tá? Porque esse C ele pode ser pronome. Então, anota aí. Quem tá com o post-it aí, anota. O C, quando é uma conjunção, sempre é condição. Se eu olhar o C lá, ele tá me perguntando a conjunção e é o C, condição. Sempre, sempre. Tá? E ainda vou dar mais uma dica aqui para vocês. Sabe quando eles pedem para reescrever as frases? Assinale a alternativa em que a frase trocou a conjunção por outra. O C, ele pode ser trocado pelo caso e pelo desde que. Então, essas conjunções aqui, ó, caso, desde que, também, se elas aparecerem, condição. Essa daqui eu posso falar. Se, caso, desde que, condição. Posso ir direto, professora? Pode, porque não tem outra, tá? Agora vamos para a próxima. Lembra que eu falei que a mais difícil já foi, ó. Ele passará a prova quando estudar. Então, eu quero saber o que é essa conjunção quando, que está iniciando a frase, a oração quando estudar. Aí eu venho aqui marcando. Marquei meus verbos, tal, que isso aqui é básico. Para eu poder localizar. O que é para eu analisar? Preparamos as orações. Né? Marca tudo direitinho. Só que o foco de interpretação é onde? No quando. Estudar. Quando estudar é o que de passar na prova? Sempre perguntando o contrário, tá vendo? É um tempo? É um tempo. Professora, o quando é sempre tempo? Nas ideias de subordinada, sim, tá? É o momento em que acontece a ação da outra oração. Ele é um momento. Eu queria te perguntar, a 4, qual o nome dela? Conjunção subordinativa... Condicional. Condicional? Tá. Condição condicional. Por que eu estou usando os dois nomes? Porque tem hora que ele coloca condicional, tem hora que ele coloca condição. Aí você vai associando, tá? Eles colocam dos dois jeitos. E aqui é o tempo. Ó. Aí, quando ele indicar o momento que a oração aconteceu, tempo. É isso então que a gente vai marcar. Então, ele é temporal. Isso mesmo. Aí, vocês vão associando. Sabe aquela tabela que eu falei? Printa essa tabela aqui. Ela tem esses nomes, tá? Agora, aqui é 6. Ele estuda todos os dias para que possa ter um resultado bom nas provas. Então, eu quero saber o que é o para quê. Porque lá na prova... mas na prova eles marcam? Marcam. Tem que marcar, gente. Se não marcar, o que acontece? Não dá para poder fazer a pergunta, tá? Então, tem que marcar. Aí, a gente separa. Essa daqui é muito fácil. Toda vez que aparecer o para quê, ele é finalidade. Mas vamos interpretar o que é finalidade. Então, a leitura é assim, ó. Para que possa ter um resultado bom nas provas, é o que de estudar? É o objetivo. É para que serve a ação. Então, a ideia de para que serve é objetivo, a gente chama de finalidade. Aí eu posso decorar que o para que é finalidade? Anota aí no seu post-it, aí na sua ideia. Para que é finalidade, tá? É o objetivo da ação da outra oração. E é sempre de uma para outra. E como fica o nome, tipo, oração subordinativa final? Final. Finalidade é igual a final. Vou colocar aqui os dois nomes, tá? Então, final, nunca entendi muito bem o final. Final não é final, final é objetivo. O nome dela não tem a ver com o que ela faz. Finalidade é objetivo. Porque, tipo assim, eu li a final.
Aí não tinha, Se não dá pra você nada. fica olhando muito para o final, não vai fazer sentido mesmo. Então, É o objetivo. Eu faço uma ação e essa ação ela vai ser feita porque eu tenho um objetivo. Por que ela chama final? Porque eu tenho um fim. Eu falo assim, eu estudo, ó, ele estuda todos os dias, mas por que ele faz essa ação? O objetivo dele é passar na prova, é ter resultado bom na prova. Então, é o fim. Para que serve? Finalidade. O para quê, o a fim de que são conjunções sempre final. Ah, professor, então se aparecer o para quê, eu posso colocar final? Pode. nossa, então eu quebrava a cabeça ano passado para entender o final, sendo que era só Por isso saber que que é o objetivo. vocês entenderam por que eu estou fazendo a interpretação com vocês aqui com calma? Porque agora vai fazer sentido. Você pode repetir aquelas palavras lá que você falou da finalidade, para que é que é a última lá que eu não A fim de quê? Vou colocar ela aqui, ó. Tá, porque eu sou Para que são as mais usadas, tá? A fim de quê? Se elas aparecerem, é finalidade. As que eles mais gostam de usar é o para quê. Vocês vão olhar, ó, depois faz o quiz dos exercícios, vocês vão achar todas elas, toda interpretada lá direitinho. Vocês vão bater o olho e vão conseguir fazer. Esse momento aqui, esse slide, ele tá fácil. Por quê, ó? Se apareceu C, o caso desde que, condição. Se apareceu quando, tempo. O para que, o a fim de que, finalidade. Desse jeito a gente pode decorar, mas eu posso decorar a partir do momento que fez sentido o significado do nome dessa conjunção. Porque conjunção é interpretação, gente. É que usa essas palavrinhas aí? A gente usa em todos os textos. Toda vez que a gente vai usar, fazer um texto, quando vocês estiverem falando, prestem atenção se vocês não usam. Porque, que, e, mas. É eles que movimentam o sentido do texto. Bom, e para o final, vamos lá, ó. A medida que é a nossa conjunção. Para que e o a fim de que servem para sempre para finalidade, mesmo Sempre. se forem orações coordenadas. Eles nunca vão ser coordenadas, eles sempre serão subordinadas. Já também é uma outra maneira de diferenciar. Eles só vão ser subordinadas e finalidade. Outra coisa, eles não aparecerão. Eles são fixos ali, eles são fiéis, tá? Agora aqui, ó, a 7. A 7 está bem fácil, ó. À medida que o professor explica, ele vai compreendendo a matéria. Aí vocês percebam que agora a oração começou com a conjunção. À medida que explica, eu estou falando de medida. Medida significa proporção. Proporção. É isso. Então, sempre quando for a medida que, vai ser sempre proporção? Sim, proporção. Proporcional, para falar o nome dela. E o que é proporção? É medida, equivalência, ideia. Maior ou menor que... De equivalência, igual, aumenta, diminui. Ele perguntou qual que é a diferença entre conjunções coordenadas e as subordinadas. As coordenadas, as orações não dependem uma da outra. Por exemplo, ele chegou e fez o exercício. Vamos separar essas duas orações. Ele chegou, você entende ela sozinha? Ele fez o exercício, eu entendo. Então, quando eu separo as orações e eu consigo entendê-las isoladamente, coordenada. Agora, se eu falo assim, espero que ele faça o exercício. Vamos separar as orações, os verbos. Eu chego aqui e falo, eu espero. Dá para entender essa oração sozinha? Não, ela precisa da outra. Então, se você separa e não consegue entender as duas isoladas, elas são subordinadas. Se você separa e dá para entender, elas são coordenadas. Na aula anterior tem os exemplos dessa parte, tem lá gravado, tá? Vamos lá, ó. Embora o professor explicasse a matéria bem, ele não compreendia. O que eu chamo isso daqui? Eu chamo de ressalva. Ai, professora, mas o que significa essa ressalva? Ressalva é igual você dar uma desculpa. Então, ele não compreendia, embora o professor explicasse bem, tá? E a gente vai chamar isso aqui de concessiva. Então, o que é a concessiva? É dar uma Ressalva e desculpa. concessiva são duas palavras bem... É dar uma desculpa. Eu falo, ele não compreende. Embora o professor explicou. Ele não fez tal isso.
Mesmo ele sabendo o que tinha que fazer. Perguntou se embora sempre vai ser Sim, Sim, concessiva. sim, ó. Quais são... Embora, Vamos lá. enquanto, Ainda que... Quais são as conjunções que vocês podem marcar aí, ó? Ainda que, apesar Conquanto? de que, conquanto não. Conquanto sim. Só que as mais usadas em prova. Embora, ainda que, apesar de que, mesmo que. As provas porque adoram conquanto eu colocar nunca vi. essas. conquanto eu nunca vi. Conquanto ele já é mais, né? Não Forma, aparece mais para o vestibular. Mais velho. Mas muito formal para minha língua. Ela é mais formal, vai mais lá no vestibular. Pra, Então, gente, ó. pra gente falar é nós, é mais formal. Vamos lá, nada desse é nós. Ó, embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, concessivo, ok? Aí vocês viram que eu marquei, só para a gente não perder o raciocínio, vocês viram que eu marquei aqui, ó? Nossa, já sei a 7, já sei a 7. Agora, A 9. a 9 e a 10 são facílimas, ó. O aluno fez a pesquisa conforme o professor orientou. Eu já sei a resposta. O que é essa Fala. daqui? É comparativa. Não. Não? Ele não está Não é comparando. comparativo. A comparativa tem que comparar duas pessoas. A Comparativo é 10. É porque eu falei errado. Calma aí. A 10. Errou. A 10. Que Vamos lá, merda, ó, velho. foco. Me escutem agora na análise para todo mundo entender, ó. Conforme eu ainda coloquei a cor errada, que não era azul. Vamos manter o padrão. Ó, estas conjunções que a gente tem que analisar. Então, vou manter aqui. O que ele está pedindo para a gente analisar na 9? Conforme o professor orientou. Conforme, gente, só pode ser conformativa. Sempre, professora, sim. Então, o que é conformativa? Estar de acordo. Eu esperava que ele fizesse a pesquisa. Ele fez a pesquisa do jeito que eu esperava. Está de acordo. Ele concorda. Ele tipo, fez uma coisa Tá em que foi acordo. pedir a ele. Estar em acordo quer dizer conformidade. E é o conforme. A gente pode usar o conforme ou como, mas o como sempre vai ter ideia de conforme. Tá? Nunca esperei que ia saber o significado de conformidade numa aula de português. Mas é por isso que eu não posso dar só... Mas vocês estão entendendo que é interpretação? Porque a prova vai pedir isso. Se eu dou uma tabela e falo decora, o que eu posso dizer para vocês decorarem, eu vou dizer, não vou fazer segredo. Mas vocês têm que entender o significado das palavras. Ó, o aluno estuda como o soldado luta. Agora sim, o aluno e o soldado eles fazem coisas iguais. Comparativa. O que é comparativa? Relacionar ideias. Então, Eu não tinha aprendido sobre conformidade na escola. comparação. Informativa. E ela é fácil, porque é o conforme. Então, conforme já dá a resposta, já. Já dá a resposta. É igual a medida Q. A medida Q é proporção. Vocês entenderam? Tem coisa que é lógica. Agora, o como vocês tomem cuidado, tá? Qual a diferença de na medida que e a medida que? Na medida é algo preciso. A medida é a equivalência. Então é algo não necessariamente concreto. Certo, você só está relacionando. A medida que você está relacionando. Na medida que foi feito, quer dizer que é algo preciso. Eu fiz do jeito que era aquilo. E na Tipo medida... assim, a medida que você coloca 130 litros, você aumenta... Não, então, mas esse na medida não é conjunção, são palavras soltas. Aí não faz esse sentido que você quer. Entendeu? Não é conjunção. Beleza. Obrigado, Ok? Foi, então? Agora vamos resolver exercícios? Aê, Assistam chegou as minha aulas, tem hora mais. favorita. Agora a gente vai para a resolução. E aí, na resolução, vocês vão entendendo também. Espera o raciocínio, porque às vezes vocês ficam tão ansiosos, eu não estou entendendo, não estou entendendo. Calma, a gente vai construindo a frase, eu vou dando os exemplos. E lembrando que vocês têm esta aula gravada e todas as aulas gravadas e o suporte. Quando vocês têm dúvidas, vocês perguntam. Se como sempre, é sempre comparativa. Não, o como, ele pode ser conformativa. Ele pode ser conformativa. Como que você vai saber se o como é conformativa ou é comparativa? Troca o como por conforme. Então, assim, ele fez a lição como o professor orientou.
Troca esse como. Ele fez a lição conforme o professor orientou. O como igual a conforme, ele é conformativa. O como que não dá para substituir por nada, ele é comparativo, tá? Ele tem essas duas estruturas. Aí você vai pela interpretação. O como ele é perigoso. Mas dá para a gente fazer assim. Vamos para os nossos exercícios? Vamos lá, ó. Pergunta 1. Observe os elementos de coesão destacados no texto. Analisando seu contexto de ocorrência, assim como a função cinética, Sintático-semântica. afirma-se corretamente que... Então, vamos lá. Vamos entender o enunciado, porque o enunciado veio com um monte de palavrinha que a ETEC gosta de colocar. Quando ela falar de coesão, anotem aí na folha de vocês. Coesão quer dizer conjunção. Conectores, pode ser conjunções, pode ser pronomes, elementos que ligam, tá? O que liga? Liga orações, liga ideias. Aí ele pediu para analisar o quê? Contexto. O que ele quer? Interpretação. E lá no exercício estão todas marcadas, ó. Não só, mas também, além disso, e aí vai, tá? Destacados. Aí aqui é para te confundir só. Função sintática e interpretação. A relação. O que é essa função sintática? Uma relação, a relação das orações. É que eles colocam com termos para confundir vocês. Então, falou de função sintática, relação das orações das palavras. E uma coisa importante, corretamente. Eu quero a certa. Aí a gente vai ler, ó. Não só é uma locução adverbial utilizada para negar. Então, quando a gente lê aqui a frase, ó, há muito tempo a floresta amazônica é reconhecida por um repositório de serviços ecológicos, não só para os povos indígenas e as comunidades locais. Ele está negando? Não, ele só... Não. Não tá. Então, eu elimino. Sei lá. Está Não sei adicionando, qual é o né? nome dessa palavra. É, Ele tá somando ideias. exato. Então, já elimino. E vocês perceberam o que eu fiz? Não é decorativo. Você volta no texto, lê e vê se faz sentido. Não só, mas também, além disso, e bem como, são locuções que expressam ideias de adição. Vamos, Não. não só é adição. O mas também pode marcar aí, gente, ó. Não só, mas também, além disso, são adições. Mas Sempre, bem professora. como não é. Bem como é comparação. Neste caso, ele está adicionando. Sério? Sim. O como sozinho é comparação. Vamos pegar aqui o bem como. Onde que tá? Aqui embaixo, ó. Vamos ler. A bioma, ó, tô lendo aqui, tá? Bioma Amazônia está encolhendo lentamente em tamanho. A riqueza da vida silvestre e suas florestas também tem se reduzido, bem como o uso potencial. Reduziu e também tem o uso. Deu ideia de também. Então, elas são locuções aditivas. Essa é a resposta. Sempre soube. Agora, Não, vocês podem não. decorar, tá? Não só, mas também, além disso, aditiva. Bem como aditivo. O como sozinho que é comparação. O como sozinho. Beleza, agora eu entendi. Ô, Gabriel, olha o chefe, Gabriel. Olha você. Professora, repete, Ô, por gente, favor. que isso, gente? Vocês estão me matando, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó, não só, mas também, além disso, e bem como, são aditivas. Sempre, sempre. Se for um bem pequeno. O no entanto, ele é concessivo, ele não é adversativo. A gente acabou de ver. Ele é uma desculpa concessiva. Tá? Ele é uma desculpa aqui. E na letra D, eu estou resumindo essa que é a maior. Ó. A medida que está empregada inadequadamente no texto, pois deveria expressar proporção. O que nós falamos na aula? A medida que não é proporção? Sim. Ela está inadequada ou está adequada? Adequado. Adequada, então o erro está aqui. Mas também, o que é o mas também? Ele é adversativo ou ele é aditivo? É aditivo. Aditiva. O mas A gente sozinho, estudou assim. anotem aí comigo, o mas sozinho é adversativo, mas o mas também é aditivo. Essa era a mais difícil, as outras são tranquilas. Vou mandar para vocês o gabarito, tá? Para vocês analisarem, ó. Uma é de causa e consequência, que a gente estudou hoje.
Aí, essa daqui tem o entretanto, que eu acabei de falar dele. Sim. Aqui, ó, as palavras, tá? Aqui, para vocês analisarem as classes gramaticais e dar uma boa revisada nas classes, tá? E aqui, vocês vão trabalhar trocando o aí por uma palavra que faça sentido. ETEC, vocês perceberam que ETEC é totalmente interpretativo e dentro do contexto? Sempre. Então, não dá para a gente decorar coisas. A gente até decora algumas coisas, mas a gente tem que trabalhar a interpretação. Essa da IFESP foi do ano passado, ó, causa, consequência, de novo, para analisar. E essa do Senai, ele quer que você trabalhe com o mesmo que. Eu acabei de falar do mesmo que para vocês. Se Exatamente. você com tudo, tá certinho aí para fazer a oração. Tem todas as conjunções que eu falei. Então, agora, com calma, pós-aula, trabalhem os exercícios, anotem as dúvidas. Eu já estou mandando o PDF com as respostas, mas não é para olhar as respostas, é para tentar fazer e olhar as E anotações. depois de resposta. Tá bom? E é isso, turminha. Vou deixar vocês, porque eu ainda tenho aula na sequência.